Estamos de volta aqui com mais uma de nossas aulas de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar com a análise linguística os advérbios. Então, o que é um advérbio? É uma classe de palavras que exprime uma circunstância, ou seja, o advérbio empregado na oração vai indicar a circunstância do verbo. Morfologicamente, é invariável, que não muda. Semanticamente, expressa uma circunstância de lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação ou intensidade. E sintaticamente, modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então, vamos lá. Algumas observações. Quando o advérbio modifica outro advérbio. Quando modifica um adjetivo ou um outro advérbio, geralmente intensificando o significado. Por exemplo, grande parte da população adulta lê muito mal. Então, esse muito mal é um advérbio modificando outro advérbio. Modificando um adjetivo. O advérbio muito, que é o advérbio de intensidade, e o mal, que é o adjetivo. E se eu dissesse assim, olha, grande parte da população adulta lê mal. Então, diferente quando eu digo muito mal, já está no sentido mais intenso. Eu quero dizer que a leitura é péssima, é horrível, ok? Então, para isso que serve o advérbio. Quando o advérbio modifica uma oração inteira, ocorre quando o advérbio está modificando o grupo formado por todos os outros elementos da oração, indicando uma circunstância. Exemplo: lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Então, eu poderia colocar só: o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Mas a partir do momento que eu coloco infelizmente ou lamentavelmente, inesperadamente, então esses elementos, esses termos que são acrescentáveis, vai servir para modificar, que nesse caso aqui está modificando uma oração inteira. Mas se eu dissesse assim, Joana anda muito rápido. Esse muito rápido eu empreguei aí dois advérbios. O advérbio de intensidade muito e o advérbio de modo rápido. Então, eu agora estou usando um advérbio modificando outro advérbio. Muito rápido. Então, esse muito rápido, o muito advérbio de intensidade e rápido o advérbio de modo. Então, eu estou dizendo que ele não anda só rápido, ele anda rápido demais. Então, eu agora estou intensificando. Ok? Exemplos. A apresentação musical estava muito emocionante. Olha aí. Modifica o adjetivo. Eu estou dizendo que foi emocionante demais. O concerto começou cedo. Começou é o verbo e o cedo. Eu poderia dizer, o concerto começou. Pronto, a frase teria sentido completo. Mas a partir do momento que eu coloco cedo, eu estou modificando o verbo cedo, tarde, na madrugada. Então, o advérbio cedo aí, advérbio de tempo, está sendo utilizado para modificar esse verbo. O concerto começou muito cedo. Tem um verbo. O muito está modificando o advérbio cedo.
ok? Que também está sendo usado para modificar o verbo. Então, é isso aí. Então, nós temos aqui, olha, os tipos de advérbios e a ideia. Os advérbios são usados com a ideia de lugar, de intensidade, modo, afirmação, tempo, dúvida, negação. Classificação dos advérbios. Então, aqui eu tenho as circunstâncias e aqui eu tenho todos os advérbios para cada circunstância. Então, quando o advérbio é empregado na ideia, no sentido de lugar, aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado, etc. No sentido de tempo, hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite, na madrugada. De afirmação, sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente, outros. De intensidade, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas, etc. De modo, calmamente, humildemente, bem, mal, frente, à frente, às claras, às pressas, à vontade, de mansinho, etc. De negação, não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, etc. De dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura, acaso, etc. Então, esse é o quadro representativo de todas as circunstâncias e os advérbios referentes para cada circunstância. Os advérbios terminados em mente apresentam flexão em grau. No grau normal, ela escreve rapidamente. Então, rapidamente é o advérbio empregado, no sentido de mente. Desculpem aí, gente. Ok? Então, vamos lá. Rapidamente. No grau comparativo de igualdade, ela escreve tão rapidamente. Então, eu tenho aqui o advérbio, olha, mas temos o conectivo tão como, para indicar a comparação. Grau comparativo de superioridade, ela escreve mais rapidamente, novamente aqui o rapidamente, e o conectivo mais que dá a ideia de superioridade. Grau comparativo de inferioridade. Ela escreve menos rapidamente do que a amiga. Rapidamente, novamente. Menos que. Ela escreve grau superlativo relativo de superioridade. Ela escreve o mais rapidamente possível. Rapidamente e o mais. É o conectivo para indicar superlativo relativo de superioridade. Grau superlativo relativo de inferioridade. Advérbio rapidamente e o menos de inferioridade. Grau superlativo absoluto analítico. Rapidamente e o muito. Advérbio de intensidade. Grau superlativo absoluto sintético. Ela escreve rapidissimamente. Então, esse íssima é justamente o uso do superlativo absoluto sintético. Ok? Vamos lá dar continuidade. O que vai ser a locução adverbial?
quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbio. Chamamos assim de locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios e iniciam ordinariamente por uma preposição. Então, para ser locução adverbial, tem que ter a preposição. Vamos conhecer as locuções adverbiais. Algumas delas. De lugar, à direita, ao lado, embaixo, por aqui. É diferente de dizer ali, acolá, lá. Esses advérbios não vêm com preposição, mas a locução adverbial, sim. Isso aqui, olha, é preposição. A, ao é preposição, em é preposição e por é preposição. Então, se esses advérbios ele vem acompanhado por uma preposição, deixa de ser advérbio para ser chamado de locução adverbial. De tempo, olha, lembra de manhã, tarde, noite, dia. Então, são as mesmas palavras, só que acompanhadas pelas preposições a, de, em. De modo, apressadamente, silenciosamente, é advérbio, mas quando eu digo às pressas ou à pressa, de pé, a pé ou à vontade. Então, a partir do momento que temos aí as preposições, chamamos de locuções adverbiais e não de advérbio. De afirmação, olha, quando eu digo certamente, verdadeiramente. Então, olha, com certeza, com, de, na, sem. Ok? E de negação, de modo nenhum, nunca mais. Então, eu tenho aí as preposições mudando aí de advérbio para locução adverbial. É só observar, gente. Se veio com a preposição, nós não vamos chamar de advérbios, mas sim de locuções adverbiais. Exemplo de locução. Certamente ele será eleito. Certamente é o advérbio. Transformando esse advérbio em locução adverbial, olha como vai ficar. Com certeza ele será eleito. Olha aqui o emprego da preposição. Então, o que era só certamente foi transformado em com certeza. Ele falou claramente. Claramente é o advérbio. De modo. Mas quando eu digo ele falou com clareza, olha a preposição e o advérbio clareza. Então, não vai ser advérbio, vai ser locução adverbial. Quando as circunstâncias são expressas por mais de uma palavra, chamamos de locução adverbial. Ok? Agora vamos seguir com as nossas atividades, ok? Estejam atentos. Nós vamos fazer atividade no caderno que vocês devem copiar do slide e também teremos atividade no livro de língua portuguesa, páginas 62 a 71. Primeira questão. Complete as frases empregando um advérbio do quadro abaixo. Lembrando que essas atividades vocês podem copiar no caderno ou imprimir. Para quem for imprimir, não esqueçam de grampear no seu caderno para não perder. Complete as frases empregando um advérbio do quadro abaixo. Ontem, sempre, depois, aqui, pouco,
mal, longe, realmente, provavelmente. Letra A. Eu quis conhecer as praias de Maceió. Letra B. Fiz um passeio inesquecível. Letra C. Nós gostamos de caminhar. Do jantar. Letra D. As pessoas falam de coisas que desconhecem. Letra E. Em nossa cidade temos muitos pontos turísticos interessantes. Letra F. Nenhum lugar é demais quando a amizade é verdadeira. G. As flores da exposição são lindas. H. Teremos que refazer o trabalho de história. Letra I. As pessoas costumam ser simpáticas com desconhecidos. Segunda questão. Reescreva as frases abaixo, substituindo as locuções adverbiais por advérbios. Exemplo. A professora visitava com frequência a exposição de artes. Então, esse com frequência você vai transformar em advérbios. É só tirar a preposição e transformar a palavra frequência em um advérbio. B. O aluno começou a fazer a prova com nervosismo. C. O menino pegou seu brinquedo em silêncio. D. O contador estava fazendo tudo com correção. E. O atleta corria com rapidez. F. A mãe aconselhava a filha com calma. G. O rapaz bateu o carro com força. H. O pai ouvia o filho com tranquilidade. Terceiro, complete as frases com os advérbios em destaque. Amanhã, talvez, sempre, antigamente, menos, perto, calmamente, cedo, provavelmente, anteontem, perto, muito, hoje, depressa, certamente, não. 1. Eu vá à sua casa. 2. Meu pai achou um gatinho do parque. 3. Deus é importante na nossa vida. 4. Lucas saiu da sala. 5. Iremos ao cinema mais. 6. Eles saíram tão do teatro que esqueceram a mochila. 7. Irei à festa com você. 8. Posso sair da manhã. 9. Minha professora é paciente. 10. Havia poluição na cidade. Então, vejam qual é o advérbio que você vai empregar corretamente em cada sentença. Terminamos aqui com a nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido a explicação do conteúdo e que vocês façam as atividades. Espero por vocês e conto com vocês no nosso horário marcado da nossa live para tirarmos as dúvidas e fazermos as correções das atividades. Ok? Tenham um bom dia, fiquem com Deus. Uma beijoca no nariz de pipoca. Bons estudos. Tchau, tchau. Olá, gente. Bom dia. Estamos de volta com mais uma de nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar análise linguística, o conteúdo gramatical, frase, oração, período. Vamos conhecer como é a forma estrutural da frase, da oração e de período. Vamos conhecer primeiro o que é uma frase. Frase é todo e qualquer enunciado que tenha sentido completo. Para ser frase, não precisa ter verbo. Basta que haja uma comunicação de uma mensagem para o receptor. Por exemplo, gol, silêncio, psiu, ele mora aqui. Então, todos esses exemplos que eu acabei de citar, nós podemos dizer que
É uma frase. Por quê? Tem como compreender qual é a comunicação enviada por meio dessas mensagens aí, ok? Através dessas frases. Então, nós temos dois tipos de frases. Frase nominal, que são aquelas frases onde o núcleo vai ser o nome e nela não tem verbo, ok? Por exemplo, Maria está feliz. Trabalho digno desse feirante. Bom dia. Ok? Quando a frase é nominal, o seu núcleo é o nome. Nas frases nominais, como eu já falei, não apresentam verbos. E quando apresenta, esse verbo é de ligação, nunca de ação. Por isso que aqui, olha, Maria está feliz. Esse está é verbo de ligação, ok? Então, chamamos de frases nominais. A frase verbal é o contrário. Tem como núcleo o verbo. Na frase nominal, nós temos como núcleo o nome. Na verbal, o verbo. Teve verbo de ação, a frase ela é verbal, que eu também vou poder chamar de oração. Por exemplo, termine suas tarefas já. Olha o verbo terminar. Termine, que está no modo imperativo. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Ilumina, verbo empregado na terceira pessoa do singular, e aquece, verbo empregado na terceira pessoa do singular. Ok? Ilumina, aquece, verbos de ações, que estão empregados no modo indicativo. Esquematizando. Frase ou sentença. Podemos chamar de frase ou sentença. Geralmente eu uso o termo sentença. Analise as sentenças abaixo. É muito difícil dizer analise as frases, a sentença, que é um enunciado de sentido completo. Teve sentido completo é uma frase. Ela pode ser oracional, quando vem com verbo, e nominal, quando não tem verbos. E se tiver, o verbo é de ligação. Então, eu fiz esse esquema para vocês compreenderem melhor. Já vimos o que é uma frase. Agora, vamos conhecer o que é uma oração. A oração, nós vimos que é justamente a frase verbal. Para ser oração, tem que ter verbo. Então, para ser oração, o enunciado tem que ter sentido completo, tem que ter um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, Camila terminou a leitura do livro. O verbo terminou aí está indicando a ação que Camila fez. Camila fez o quê? Terminou o quê? A leitura do livro. Ok? Então, quantas orações nós temos aí? Uma oração. Por quê? Porque só temos um verbo. Então, a quantidade de orações é identificada pela quantidade de verbos. Atenção! Nem toda frase é oração, como eu já expliquei. Ok? Por exemplo, que dia lindo! Isso aqui é uma frase, não é oração. Por que que não é oração? Porque não tem verbo. Ok? Tem sentido completo? Tem. Que dia lindo! Tem sentido completo. Então, se tem sentido completo, é uma frase. Não é uma oração, porque não tem verbo. Ok? Socorro, com licença. Que rapaz ignorante. Então, todos esses exemplos, eu digo que são frases nominais, porque não tem verbo. Período, então, frase é todo enunciado completo, pode ser
Nominal ou verbal. Nominal quando não tem verbo e quando tem que ser de ligação. Verbal quando apresenta um verbo de ação. Oração é todo enunciado completo, mas que gira em torno de um verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Como identificamos a quantidade de orações? Pela quantidade de verbo. Se no período tem um verbo, então só temos uma oração. Se tem 2 verbos, temos 2 orações e assim sucessivamente. O que é um período? Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período ele pode ser simples ou composto. Então, voltando lá para a oração e para a frase. Frase nominal não tem verbo. Frase verbal nós chamamos de oração. Então, se a oração tem mais de um verbo, eu vou ter aí o quê? Mais de um período. Então, identificamos a quantidade de oração pela quantidade de verbos. Identificamos a quantidade de período pela quantidade de orações. Se tem uma oração, eu só tenho um período. Se tem mais de uma oração, eu tenho mais de um período. Quando só temos uma única oração, chamamos de período simples, que vai receber o nome de oração absoluta. Por exemplo, o amor é eterno. Quero aquelas rosas. As plantas necessitam de cuidados especiais. O tempo é o melhor remédio. Então, eu tenho aqui 4 orações, tá? 4 orações, cada uma organizada sozinha. O amor é eterno é uma oração. Por quê? Porque só tem um verbo. O verbo ser é empregado na terceira pessoa do singular. Quero aquelas rosas. Quero, verbo empregado na primeira pessoa do singular. As plantas necessitam de cuidados especiais. Necessitam, verbo empregado na terceira pessoa do plural. O tempo é o melhor remédio. Verbo ser é empregado na terceira pessoa do singular. Então, como eu só tenho uma oração, eu chamo de período simples. E o período composto vai ser aquele formado por mais de uma oração, por 2 ou mais orações. Por exemplo, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Partiu, ficou. Então, eu vou ter aí 2, se tem 2 verbos, tem 2 ações, 2 orações. Se tem 2 orações, eu tenho aqui um período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero aquelas flores, primeira oração, para presentear minha mãe. Segunda oração. Então, isso a gente pode fazer assim, ó, separando. Quero aquelas flores, separando aqui por barra, para presentear minha mãe. Então, eu tenho aqui ó, o verbo quero, empregado na primeira pessoa, e o verbo presentear, que está no infinitivo. Então, eu tenho 2 ações. A ação de querer e a ação de presentear. Primeira oração, quero aquelas flores. Segunda oração, para presentear minha mãe. Então, aqui eu tenho um período composto, porque tem 2 orações. Terceiro exemplo. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Vamos lá. Vou gritar é uma oração. Para todos ouvirem, outra oração. Que estou sabendo, outra oração. O que acontece ao anoitecer? Então, eu tenho vou gritar, uma oração. Para todos ouvirem, 2. Que estou sabendo, 3. O que acontece ao anoitecer? Então, esse período composto aqui
é formado por 4 orações. Mas como é que eu sei isso? Pelo emprego dos verbos. Na primeira oração, o verbo vou, quer dizer, verbo vou gritar. Eu tenho aqui, no caso, uma locução verbal. A ação de ir, vou gritar. Outra ação aqui, olha, para todos ouvirem, é outro verbo. Outra locução verbal aqui, estou sabendo, aqui ó, primeira pessoa. Verbo empregado aqui, sabendo, no gerúndio. O que acontece, olha aqui, verbo acontecer. Então, eu tenho aí 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Se eu tenho 4 orações, eu vou ter um período composto. E o último exemplo é esse aqui. Cheguei é uma ação. Jantei é outra ação. E fui dormir. Outra ação realizada pela locução verbal. Fui dormir. Então, eu tenho aí, olha, 3 ações. Ok? 3 ações. Então, eu tenho aí o quê? Um período composto. Então, para identificar a quantidade de orações, é identificado pelo uso do verbo. Quantos verbos tem? Se tem um, só tem uma oração. Se tem 2, 2 orações. Se tem um verbo, eu tenho uma oração, então eu tenho um período simples. Se a oração tem 2 ou mais verbos, eu tenho 2 ou mais orações, então eu tenho um período composto. Lembre-se, você só conseguirá identificar a quantidade de orações pela quantidade de verbos e a quantidade de períodos para classificá-lo como simples ou composto pela quantidade de orações. Ok? Esquematizando. Então, aqui eu coloquei frase, oração, período. A frase, ela é a forma encontrada para fazer a comunicação. Essa comunicação pode ser verbal ou nominal. Frase nominal, frase verbal. Nominal, quando não tem verbo. Verbal, quando tem o verbo de ação. Oração, ela é organizada em torno do verbo. Esse verbo vai pedir um predicado. Esse predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Ok? E o período, que é a comunicação completa, poderão ser classificados como simples, quando só tem uma oração, e composto, quando tem mais de uma oração. Coloquei esse esquema para facilitar aí a organização estrutural, ok? A frase tem como núcleo o nome, certo? A comunicação. A oração, ela é formada em torno de um verbo. Esse verbo vai pedir um predicado, verbal, nominal, verbo nominal. E o período poderá ser simples ou composto. Analisando. Que sorvete delicioso! Mamãe está furiosa. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Que sorvete delicioso! Aqui eu tenho uma frase nominal. Se é uma frase nominal, então não tem período. Período, ele só é formado com base em orações, que são frases verbais.
Então, eu tenho aqui uma frase nominal porque não tem verbo. Mamãe está furiosa. Eu também tenho aqui uma frase nominal porque há a presença do verbo de ligação está. Mas eu também posso considerar essa frase nominal como uma oração, porque tem um verbo. Então, eu posso dizer que eu tenho um período simples. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Então, aqui, olha, preciso estudar para as avaliações. Aqui o verbo preciso, empregado na primeira pessoa, eu preciso. E aqui, olha, o verbo estarei na segunda oração. Então, se tem dois verbos, temos duas orações. Então, nesse caso, nós temos um período composto. Ok? E para finalizar, nós vamos seguir com as nossas atividades. Espero que vocês tenham entendido o assunto, a explicação, ok? A nossa atividade. Vamos praticar. Atividade no caderno para copiar do slide, ok? Atividade no livro de língua portuguesa, páginas 51 a 55. Então, vamos lá. Na primeira questão, que vocês vão copiar essas atividades aqui no caderno, quem tiver possibilidade de imprimir, fique à vontade, tá bom? Imprime e grampeia no seu caderno. E não esqueça de respondê-las. Analise as frases seguintes e marque com X as que também são orações. Letra A. Parabéns por tudo. Letra B. Que comportamento agressivo. C. Será que ele vem hoje? D. Eu quero. Letra E. Agora, por favor. F. Nem pense nisso. Então, vocês vão analisar e marcar com X as que também são orações. Segunda questão. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Letra A. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. B. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. D. A minha vizinha me emprestou esse livro. E. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Então, vocês vão dizer aqui quantas orações são formados os períodos, ok? Você vai colocar a quantidade. Terceiro, de acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos acima em simples ou compostos. No segundo quesito, depois que vocês colocarem a quantidade de orações, no terceiro, vocês vão dizer se o período é simples ou composto de cada oração do segundo quesito. Quarta questão. Marque um X na alternativa cuja frase não seja oracional, seja cuja frase não seja oração. Letra A. O mal com o bem se paga. B. Devagar, travessia de pedestres. C. Paulo deu gargalhadas. D. Olhe como o céu está azul. Então, você vai marcar o X naquela em que não seja a oração. Quinto, coloque A para frases nominais e B para frases
oracionais. Ok? Que piada engraçada! Silêncio, não pise na grama. Todos começaram a rir. Atenção! Por favor, dê-me um cigarro. Boa noite. O dia amanheceu nublado. Com licença, deixe-me passar. Então, você vai colocar A para as frases nominais e B para as frases verbais ou oracionais. Finalizamos aqui com a nossa videoaula. Espero que vocês respondam os exercícios, tá bom? E conto com vocês na nossa live, no nosso horário marcado. Tenham um bom dia, bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau!